Moçadinha, como é que acontece a reprodução dos fungos, né? Nos fungos a reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada, ela pode ser bipartição ou cisparidade, sendo pessoas que bipartição ou cisparidade somente nos fungos unicelulares, ok? A gente só vai utilizar essa nomenclatura, né? Cisparidade para criaturas unicelulares, mas na verdade bipartição ou cisparidade só nas formas unicelulares de fungos, lembrando que fungos unicelulares chamados de leveduras. O que vai acontecer então é que você tem lá uma célula e ela simplesmente se divide em duas células de igual tamanho. Você também vai ter, moçada, fenômeno chamado de brotamento. Sendo que quando a gente fala em brotamento, brotamento também vai acontecer somente em fungos unicelulares, vai acontecer somente lá nas leveduras. E cara, qual é a diferença da bipartição por brotamento? É que na bipartição você vai dividir uma célula em duas células exatamente iguais, enquanto que no brotamento a célula começa a produzir uma projeção conhecida com o nome de broto, que é menor do que o original. O que vai acontecer, gente, daqui a pouco é que esse broto ele vai se soltar. E uma vez que o broto se solta, você vai produzir uma célula grande e uma célula pequenininha. Mas aí, moçada, já essa célula pequenininha, ela cresce. Então, a célula original continua grandona, a célula pequenininha cresce e aí você vai ter duas células iguais. Cara, é mais ou menos a mesma coisa, né? Apenas na bipartição, você de cara já produz duas células idênticas. E no brotamento, a princípio você fabrica uma projeção, um broto, que se separa, originando uma célula menor. E essa célula menor cresce para originar, então, uma nova célula exatamente igual à célula inicial. Nós temos ainda, moçada, a fragmentação ou regeneração. Lembrando que fragmentação, regeneração não depende da vontade do indivíduo fazer isso, né? Isso aqui acontece somente, moçada, nos fungos pluricelulares. E isso aqui é proporcionado por agentes externos, né? Independentemente da vontade do fungo. Em outras palavras, tá? Era uma vez o chão, era uma vez um corpo de frutificação, um cogumelo, outro corpo de frutificação, outro cogumelo, mas, gente, de um mesmo fungo, né? Então, lá as hifas subterrâneas é um fungo só. Nesse fungo só as hifas estão lá, formaram dois corpos de frutificação. Aí você estava alegremente passeando na floresta, fazendo sabe-se lá Deus o que no meio do mato, e aí você vai lá e pisa bem aqui no meio, e no que você pisa bem aqui no meio, você vai lá e quebra bem aqui no meio. Ora, moçadinha, uma vez que você quebre bem aqui no meio, agora, isso aqui é um fungo, isso aqui é outro fungo. Ele acaba se reproduzindo. Percebam bem que ele se reproduziu, não por vontade dele, não foi de propósito que ele se reproduziu, você quebrou ele em dois. Por agentes externos, você, esse agente externo, independentemente da vontade dele. Você foi lá, pisou, fragmentou, quebrou o corpo do fungo em duas partes. Cada parte regenera as partes perdidas e origina dois novos fungos exatamente igual ao que era antes. A gente tem ainda, moçada, como reprodução assexuada, a formação de esporos. Sendo, gente, que para ser assexuada, a formação de esporos por mitose, né? É aquela história de que mitose não tem variabilidade genética, então formar esporos por mitose não tem variabilidade, é assexuado. Por quê? Se você formar esporos por meiose, aí, gente, nesse caso, a gente já vai ter variabilidade genética, vai ter crossing over, vai ter separação dos cromossomos homólogos, vai ter redução do número de cromossomos na meiose, então meiose tem variabilidade. Se meiose tem variabilidade, aí já é sexuada. Daí, que nem a gente descreveu para as algas, cuidado com isso, a gente tem que esporulação, ela pode ser assexuada ou sexuada.
dependendo de como o esporo é produzido. Se o esporo é produzido por mitose, sem variabilidade, o processo é assexuado. Se o esporo é produzido por meiose, com variabilidade, você tem que o processo ele é sexuado. Outra coisa que também acontece lá em relação às algas é que, quanto à locomoção, 2 tipos de esporos, né? 2 tipos de esporos, possivelmente, quanto à locomoção, quanto à capacidade dos esporos se movimentarem. Então a gente pode colocar para vocês que existem lá os zoósporos. Os zoósporos são esporos móveis, esporos, moçada, nesse caso, dotados de flagelos. Isso aqui acontece somente num grupo de fungos chamados de Chytridiomycetus. Meu Deus, que nome horroroso, né? Chytridiomycetus, os únicos fungos flagelados, considerados, moçada, os fungos mais primitivos que existem. Inclusive, muitos autores, eles não gostam de dizer que quem tem flagelo é fungo, né? Tem muitos autores que colocam os Chytridiomycetus no reino protista, argumentando que fungos de verdade, não tem flagelo não. Ah, mas é ponto de vista, né? Estou tentando colocar aqui a classificação mais comum nos livros sobre fungos, e no caso lá, na maioria dos livros, eles botam os Chytridiomycetus como fungos, mesmo com flagelos, argumentando que eles são a linhagem primitiva de fungos, os fungos mais primitivos que você tem. O outro grupo, né, moçada, de fungos, de esporos, né, mais precisamente de fungos, são os aplanósporos. Aplanósporos, né, moçada, imóveis. Nesse caso, eles não apresentam flagelos e acontece lá, na imensa maioria dos fungos, vou adiantando aqui, que os fungos que não têm flagelo são chamados de fungos verdadeiros. Então, além dos esporos poderem ser classificados em assexuados e sexuados, eles podem ser classificados em 2 tipos, de acordo com a locomoção, em zoósporos. Zoo quer dizer animal, né? Então, eles são esporos que nem os animais, são móveis, né? Eles flagelados aqui na parada. E nós temos os aplanósporos imóveis, sem flagelos, lá na maioria dos fungos. Então, os 2 tipos de esporos que a gente pode ter. Além da reprodução sexuada por esporos, gente, os fungos vão se reproduzir sexuadamente por um processo só deles, chamado de plasmogamia. Lembre que fungos não têm gametas, fungos não têm fecundação. E a plasmogamia, gente, é um processo onde nós vamos ter fusão de hifas. Ah, outra coisa interessante é que não existem machos e fêmeas em relação aos fungos. Nós vamos falar em hifas mais e hifas menos. Landim, por que não fala em macho e fêmea? Ora, o que define macho e fêmea é o comportamento dos gametas, né? Você tem lá que macho, ele tem um gameta que ele é pequenininho e um gameta móvel, enquanto que as fêmeas têm um gameta grandão e que ele é imóvel. Bom, mesmo criaturas que não têm gametas, a gente acaba dando uma adaptada para poder definir qual é o macho e qual é a fêmea. Se o cara ele vai lá e se movimenta e ele é menor, ele é o macho. Se ele não se movimenta e ele é maior, ele é a fêmea. Só que no caso dos fungos não dá para trabalhar desse jeito, porque as hifas mais e menos, elas têm o mesmo tamanho e elas têm o mesmo comportamento. Gente, são ambas móveis. Na verdade, a gente vai ter que no processo de plasmogamia era uma vez uma hifa, era uma vez outra hifa. Aquelas células alongadas que você vai ter lá no fungo, e a hifa vem e encontra com a outra hifa aqui na conversa. Sendo pessoas que, como é que você sabe qual é o macho e qual é a fêmea? Se elas têm o mesmo tamanho, se elas têm o mesmo comportamento. Na verdade, não tem então macho e fêmeas, falaremos em mais e menos. Se você tiver que 2 hifas, por algum motivo, não conseguem se fusionar, deve ser porque as 2 são mais ou as 2 são menos. Assim como não dá para cruzar macho com macho, assim como não dá para cruzar fêmea com fêmea, só dá para cruzar
macho com fêmea, duas hifas mais não cruzam, duas hifas menos não cruzam. Então, tem duas hifas e porventura elas não estão conseguindo cruzar, deve ser porque as duas são mais ou as duas são menos. Landim, olhando para elas dá para saber se as duas são mais ou se as duas são menos? Pô, claro que não dá, é o que eu estou dizendo. Elas são iguais em forma e em comportamento. Para saber se elas são mais ou menos, é ter que fazer, moçada, uma análise em termos lá de genes, de DNA e etc. Para, nos casos, você saber se elas são mais ou se elas são menos. Por outro lado, se você pega duas hifas e as hifas, elas, conseguem cruzar, deve ser então porque uma delas é mais e a outra delas é menos. Ô Landim, dá para saber qual é que é a mais, qual é que é a menos? Não dá para saber. Mesma forma, mesmo comportamento, só se analisasse o DNA e os genes. Tanto é que no final das contas, cara, basta você chegar e saber que se as duas forem do mesmo tipo, duas mais ou duas menos, não cruzam, elas cruzam se elas forem de tipos diferentes. E outra, tanto faz eu dizer que essa aqui é a mais, que essa aqui é a menos, como dizer que essa aqui é a menos, essa aqui é a mais. Ou dizer que essa aqui é a mais, essa aqui é a menos. Fato é que, se elas cruzam, é porque elas são hifas diferentes. Plasmogamia, exatamente processo de fusão de hifas. A gente vai dizer que um determinado fungo, ele é um fungo homotálico, o equivalente, moçada, lá ao fungo ser hermafrodita, quando esse jovem apresenta hifas mais e hifas menos simultaneamente. Por isso que eu digo equivalente ao cara ser hermafrodita. Dentro lá do corpo dele, você vai ter os dois tipos de hifas. Eu vou dizer que o fungo é heterotálico, hétero diferente, quando o fungo ou apresenta somente hifas mais, ou ele apresenta somente hifas menos. Então, nesse caso, pessoas equivalentes ao cara ser de sexos separados, né? Se o cara tiver hifa mais e hifa menos ao mesmo tempo, homotálico, homo igual, né? Todos os indivíduos são iguais, eles são ao mesmo tempo, entre aspas, masculinos e femininos. E nos fungos heterotálicos diferentes, tem lá só mais e só menos, aqui nesse caso. Então, as duas linhagens lá separadas. A gente, pessoas, trabalha lá então com o fenômeno de plasmogamia, e plasmogamia exatamente será o processo de fusão de hifas mais e hifas menos. Só que eu lembro para vocês outro detalhe, né? Em relação aos fungos. O ciclo de vida dos fungos é aquele ciclo de vida aplobionte. Quando a gente fala que o ciclo de vida dos fungos é aplobionte, aplonte, o que significa mesmo isso? Significa que eles só têm um tipo de adulto e esse adulto, ele é haploide. O que quer dizer que aqui nas hifas nós vamos ter, moçada, núcleos, que esses núcleos são haploides. Não estou preocupado por enquanto se a hifa ela é senocítica ou septada, se ela é uninucleada ou binucleada, não. Estou colocando aqui as hifas, então você pega lá hifa mais, você pega lá hifa menos e você tem núcleos haploides. Vou colocar aqui, tá? Tem um núcleo haploide mais, tem um núcleo haploide menos aqui na parada. Então, na plasmogamia, nós temos a fusão de hifas que apresentam núcleos N+, com hifas, moçada, que apresentam núcleos N- aqui na parada. Interessante que quando isso acontece, bem na região intermediária entre as hifas, a gente forma um novo compartimento no fungo. Então veio a hifa mais, né? Veio a hifa menos, elas são quimicamente atraídas uma em direção à outra, elas se fusionaram e agora, nesse compartimento central, nós vamos ter núcleos haploides de hifa mais, núcleos haploides de hifa menos. Então essa aqui tem núcleos haploides mais, núcleos haploides menos. Quando você vai lá e faz isso, você vai ter no fungo um estágio que nós chamamos de estágio dicariótico.
Gente, o nome cario quer dizer núcleo. Eu vou dizer, moçada, que o estágio de cariótico ele não é diploide, né? Ele não é diploide porque ele não tem núcleos diploides. Ele é um estágio onde eu tenho dois tipos de núcleo haploide. Tem um núcleo haploide de IFA+, tem um núcleo haploide de IFA-. Então, não vou dizer que ele é 2N ainda, eu vou dizer que ele é N mais N, N mais N-. Esse estágio de cariótico, então ele apresenta simultaneamente núcleos haploides de IFA+, e núcleos haploides de IFA-, por isso que ele é N mais N. O que é que vai acontecer já já? O que vai acontecer já já é que esse núcleo N+, se fusiona com esse núcleo N- para formar um núcleo 2N. Quer dizer, então, que o que acontece logo em seguida vai ser a fusão de núcleo N+, com núcleo N-. De novo aqui no nosso desenho horroroso, né? Então você tem lá aquele compartimento central que foi formado entre a IFA mais a IFA-, a IFA+ com os núcleos haploides mais, a IFA- com os núcleos haploides menos, e no estágio de cariótico você tem N+, N-, esses núcleos, eles se fusionam para originar um núcleo 2N. Chamamos, moçada, esse processo de cariogamia. Opa, já usamos esse nome antes com vocês, hein? Na espécie humana existe cariogamia. Lembra, moçada, cariogamia, singamia ou anfimixia. O que significa isso aí? É a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo para formar o núcleo do zigoto. O núcleo haploide do espermatozoide, o núcleo haploide do óvulo, formando o núcleo diploide do zigoto. Aqui, cara, vai ser a mesma coisa. Cariogamia vai ser a fusão de um núcleo N+, com um núcleo N-, formando, moçada, um núcleo 2N, equivalente, talvez, ao que fosse um zigoto. Quer dizer que agora, aqui, naquele compartimento central entre os fungos, está lá IFA+, está lá IFA-. A IFA+ apresenta núcleos haploides mais, a IFA- apresenta núcleos haploides menos. Fusionou os núcleos, cariogamia, N+ com N- 2N, e agora, moçada, chamaremos esse estágio de estágio diploide do fungo. Agora sim, né? Quando a gente fala lá no estágio diploide do fungo, o estágio diploide do fungo, ele apresenta, claro, núcleos que são 2N. É a única fase diploide na vida desses caras. Então, o estágio diploide, ele apresenta lá, pode ser pode ser vários núcleos 2N aqui na parada. E o que é que vai acontecer agora? Gente, o que vai acontecer agora é uma meiose. Esse núcleo 2N, moçada, vai fazer meiose. Essa meiose de 2N reduz o número de cromossomos para N, formando esporos. E aí, moçada, esses esporos são esporos sexuados, porque são formados por meiose. Esses esporos, então, germinam. No que eles germinam, eles vão dar origem a novas hifas. Novas hifas mais e ou novas hifas menos, dependendo, moçada, lá do tipo de fungo que a gente está analisando. Ou seja, nós vamos ter um novo micélio, o conjunto de hifas, e com isso nós vamos ter um novo fungo. Começa a brincadeira toda de novo, outra vez, novamente. Landim, repete. Nem que vocês não queiram, a gente repete, porque eu sei que isso aqui é muito estranho. Então, nos fungos não existe gametas, não existe fecundação. Plasmogamia, a fusão de hifas, mais e menos. Também não tem macho e não tem fêmea. Tem IFA+ e IFA-. Mais não fusiona com mais, menos não fusiona com menos. Só pode fusionar mais com menos. Fungos, moçada, homotálicos, hermafroditas, eles ao mesmo tempo têm IFAs mais e IFAs menos simultaneamente. Fungos heterotálicos de sexos separados só tem IFAs mais ou só tem IFAs menos.
Primeira coisa que acontece, plasmogamia fusiona IFA mais com IFA menos. Então elas vão lá, se procuram, se atraem quimicamente, se fusionam e formam, moçada, um compartimento, onde nesse compartimento eu tenho um núcleo haploide de IFA mais e núcleo haploide de IFA menos, chamado de estágio dicariótico, de 2 carionúcleo. Não é que tenha 2 núcleos, é que tem 2 tipos de núcleo. Você tem lá um núcleo haploide mais e um núcleo haploide menos. Por isso que esse estágio, ele é N mais N aqui na brincadeira. Já o que acontece? Núcleo mais e núcleo menos se fusionam. O que acontece é que o núcleo mais e o núcleo menos, eles vão lá se fusionar para formar um núcleo 2N, chama de cariogamia. A fusão do núcleo N mais com o núcleo N menos, formando o núcleo 2N. E agora que você tem um núcleo 2N, eu vou dizer, moçada, que você está no estágio diploide. Então tem um estágio monocariótico com um núcleo, dicariótico com 2 núcleos e diploide. No monocariótico, mono, núcleo haploide. Estágio dicariótico, de 2 núcleos haploides. E estágio diploide, um núcleo diploide aqui na brincadeira. Então, monocariótico, mono 1 tipo de núcleo haploide, dicariótico, 2 tipos de núcleo haploide, e o estágio diploide, apenas um tipo de núcleo, 2N. Esse núcleo, moçada, 2N, sofrerá meiose, originará esporos que germinam para originar novas hifas, para poder produzir um novo micélio, para poder produzir um novo fungo, né? Esses 2 nomes, plasmogamia e cariogamia, são bem interessantes para a gente. Então, plasmogamia é a fusão das hifas, a fusão dos citoplasmas das hifas, e cariogamia é a fusão dos núcleos das hifas, núcleo N+, com núcleo N-, formando o núcleo 2N, o estágio diploide 2N, que sofre a meiose para originar os esporos que originarão novos fungos.